Como vocês sabem, né, já foi falado aqui, maio é o mês da família. E eu quero compartilhar, então, nesse mês, algumas mensagens que vão nos levar a esse tema. E eu quero aproveitar que nós estávamos falando a respeito de Cristo, da supremacia de Cristo em Colossenses, e já ir para Colossenses, o que a palavra de Deus em Colossenses nos ensina a respeito da família. E você pode abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, e eu já vou dar as instruções dos versículos. E é importante observar algumas coisas especiais aqui. Família. Você vai entender e vai concordar comigo que, à medida que o tempo passa, está mais difícil de falar a respeito desse assunto e desse tema. Eu quero convidar você que, de alguma forma, é ferido por causa desse tema. Muitas vezes pode ser o abandono, pode ser o luto, pode ser um divórcio, pode ser um relacionamento quebrado. Eu quero convidar você que talvez, por alguma situação da vida muito difícil, tenha algum laço rompido a respeito de família, a abrir o teu coração, para que Deus possa falar de alguma maneira com você. Então não fuja desse tema, como nós somos estimulados por esse mundo. Você vê na escola, né? Se fala em retirar o dia dos pais, o dia das mães, colocar o dia da família. E o mundo tenta nos impor e nos dizer que a família não é importante. Não siga o fluxo e a correnteza desse mundo. Se de alguma forma o teu coração está machucado por causa de algo que aconteceu com a tua família, eu convido você a olhar para Cristo, e em Cristo buscar restauração, e em Cristo buscar algo que Deus tem para falar para você nessa noite. O que nós vemos de concreto? Satanás tem conseguido destruir a família. Eu tenho certeza que, se você olhar para essa festa aí fora, você vai ver famílias sendo destruídas e dilaceradas. Por quê? O que o inimigo tem feito? Está dando um pouquinho de microfonia aí, meninos. O que o inimigo tem feito? Ele tem colocado o prazer acima do compromisso. Prazer acima do compromisso. Esse é o tempo que eu e você vivemos. As pessoas estão preocupadas com o seu prazer. É por isso que existe tanto divórcio. Porque ela não me satisfaz mais. Ele não me trata como eu gostaria. Eu já não sinto prazer com o meu cônjuge, né? Com os meus pais. Eu não gosto de estar em casa com os meus pais. Eu desejo ser satisfeito pelo prazer e esqueço o compromisso que eu assumi. Às vezes diante de um altar, diante do Senhor, diante da igreja, ou o compromisso dos laços familiares. Então, Satanás tem conseguido. A sua estratégia tem dado muito certo e a família está sendo destruída. Mas a Bíblia nos dá orientações muito claras a respeito da família. Eu convido você a abrir em Colossenses capítulo 3, do 18 até o 4:1. Se tiver aí a projeção, pode colocar, né? Já pode deixar. O tema da nossa série de mensagens em maio é tudo em família. Tudo em família. Colossenses 3, 18. Diz o seguinte: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. 4:1, para finalizar: senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Você pode fechar os teus olhos para nós orarmos?
Pai, nós sabemos o quanto o inimigo tem investido contra a família, e nós vemos diante dos nossos olhos famílias se despedaçando, e tantas vezes dentro da igreja, gente se perdendo. Mas, Pai, nós queremos, nessa noite, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, e ouvir aquilo que Tu tem para a família, Senhor. Nessa noite em especial, falando ao coração de cônjuges, Pai, quebranta e transforma. Molda e muda a visão que talvez é imposta às pessoas por esse mundo tão mau e tenebroso. Quebra essas correntes que têm amarrado esposas e maridos para não cumprir aquilo que Tu deseja, como parte do Teu plano e do Teu propósito para a família. E ao longo desse mês vai falando ao coração dos pais, filhos, as lideranças e os liderados, em nome de Jesus, todos os laços familiares. Fala. Essa é a minha esperança, esse é o meu clamor, que Tu, através do Teu Espírito Santo e a Tua palavra, fale e traga vida e restauração onde é necessário. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos, falar sobre a família. Nós lemos esse texto e ele vai nos apresentar relacionamentos familiares em 3 aspectos, ou 3 lados. Hoje, nós vamos estudar o 18 e o 19, nós vamos falar a respeito do relacionamento entre marido e esposa. Você percebeu o que a Bíblia fala a respeito disso. Também nós vamos falar a respeito do relacionamento entre pais e filhos. E você percebeu algo que talvez é muito estranho para a nossa realidade? A partir do versículo 22, fala de escravos e senhores. E nós vamos falar desses relacionamentos interfamiliares. Você vai entender que na época em que esse texto é escrito, era muito comum que as famílias mais abastadas tivessem escravos. Esses escravos faziam parte do relacionamento familiar. Então nós vamos trazer para o nosso contexto e falar de relacionamentos entre liderança e liderados. Todos nós, em alguma medida, somos líderes e somos liderados. Dentro da família, no trabalho, na escola, nós vamos falar sobre isso. Então, hoje vamos falar sobre relacionamento conjugal. No próximo domingo é Dia das Mães. Então, nós vamos fazer uma mensagem especial nesse tema, lembrando do Dia das Mães. Vai ser um culto voltado para esse tema também, de glorificação a Deus. E depois nós vamos falar sobre pais e filhos e sobre liderança e liderados, ok? Esse é o nosso andamento, pelo menos é o planejamento. Vamos ver se Deus vai mudar alguma coisa no meio do caminho. Queridos, você observou bem a ordem de Deus para as mulheres? A ordem de Deus para as mulheres, do versículo 18. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Pode botar o slide que já tem lá, a ordem de Deus para as mulheres, né? Tá lá para frente. Ele tem o versículo. Você já ouviu algumas frases do tipo, quem manda lá em casa é a mulher? Ou alguma frase meio um crentez, né? Meio crentilizada, se é que eu posso falar assim. O homem, o marido, ele é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Já ouviu essa frase? Já repetiu em casa? Mulherada, já repetiu, né? Confesse agora os seus pecados. Brincadeira, né? Ou ainda aquela piada que todos nós, homens, fazemos, né? Lá em casa, quem tem a última palavra sou eu. Sim, senhora. Pois é, né? Essas são frases que nós repetimos. Mas se você observar bem o versículo 18, que está aqui na tela, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Me diga, você acha que esse pensamento, deixando a brincadeira de lado, né, mas você acha que esse pensamento que nos é imposto pelo mundo e pela sociedade é um pensamento que vem do coração do Senhor e da sua palavra? Não, né? Ele não vem do coração do Senhor. O texto, juntamente com outros versículos, é muito claro. Mas por quê? E aqui, em primeiro lugar, eu quero falar às irmãs, mas fiquem tranquilas, irmãs, que a palavra de Deus fala também aos homens, a nós homens também, e de maneira bem forte. Por quê? Para muitas mulheres, para as mulheres desse mundo, especialmente para as mulheres da igreja, mulheres cristãs, é tão difícil
um mandamento como esse, a mulher ser submissa ao seu marido, a mulher se sujeitar ao seu marido. Por que essa palavra submissão não é apenas difícil, mas ela é escândalo no mundo de hoje? Você já percebeu? Fala disso na roda de trabalho, entre as suas amigas, na faculdade, e você vai ser apedrejada, mulher. Ou homem, você vai ser taxado de machista, se você falar que a Bíblia diz isso. Por que isso é tão forte? Por que isso é tão escandaloso? Irmãos, existe um movimento muito forte se espalhando nos dias de hoje, né, que teoricamente começou lá em meados de 1800, que é o movimento feminista. E eu abro um parênteses aqui. É importante, especial e muito bom que a mulher tenha direitos sociais, né? Direito ao voto que aconteceu, isso é importantíssimo. Ou que a mulher tenha voz dentro da sociedade, isso é crucial, importantíssimo e de um valor especial. Né? Porque tanto o homem quanto a mulher eles têm o mesmo valor diante de Deus. Um não tem mais valor do que o outro, não. Isso não é bíblico. Mas o que eu quero procurar abrir os teus olhos, especialmente das mulheres nessa noite, é que o movimento feminista ele está por trás de muitos outros movimentos e muitas outras ideologias que estão chegando. Por exemplo, ideologia de gênero. Essa é uma bandeira muito forte dentro do movimento feminista. Não existe gênero masculino e feminino. Você é o gênero que você se sente. Você talvez nasceu no corpo errado, mas você se sente uma mulher. E aí tem vários gêneros dentro dessa teoria. O movimento LGBTQIA+, e pode botar outras siglas aí, que eu não sei dizer, está junto do movimento feminista. Outros movimentos, ou outras ideias, como a descriminalização das drogas, a legalização do uso das drogas, a descriminalização da pedofilia. Se acha que não, estuda um pouquinho mais a fundo o movimento feminista e você vai ver que essa é uma bandeira desse movimento. Zoofilia, pesquisa o que é isso, para depois você ver. Aborto, a legalização do aborto, e não só a legalização, mas a permissividade, isso se tornar comum, isso se tornar uma ferramenta anticoncepcional. Em vez de se cuidar antes, ou em vez de seguir o padrão de Deus, era muito melhor, mas em vez de se cuidar antes, não, engravidou, você pode tirar. Não é uma vida que está ali no ventre. Um exemplo muito claro que nós vivemos, eu vou pedir para colocar a imagem aí, foi de 2017, e de como esses movimentos eles estão interligados, junto com o movimento feminista. Se você enxerga bem aí na imagem, perdão, gente, na imagem, você vai ver aí alguns quadros, algumas pinturas, alguns eu consigo ler, O primeiro deles está lá, criança viada, deusa das águas. O segundo, criança viada, travestida à lambada, e os outros eu não consigo ler exatamente o que está escrito. Isso foi uma exposição chamada de Queer Museu. Você ouviu falar? Em 2017 aconteceu em Porto Alegre. Ele foi financiado pelo Banco Santander. E essas exposições aqui que eu coloquei aqui são aquelas mais light, as mais tranquilas que dá para passar aqui. Porque ali tinha de tudo, de pornografia homossexual ou heterossexual, de aquilo que eles chamavam de artes, que mostravam as genitárias humanas, de homem ou de mulher. E também o que causou muita polêmica na época é que havia uma parte que era uma exposição, e não sei como é que isso é uma exposição de arte, onde tinha um homem nu, que ficava deitado. E as criancinhas pequenininhas estavam olhando aqueles postes, elas iam lá e encostavam naquele homem pelado, nu mesmo, peladão. Isso causou muita revolta, e tanto é que o banco que patrocinava isso voltou atrás, retirou o patrocínio, era chamado de Queer Museu. Se você não sabe o que significa esse termo queer, é alguém que não se identifica com nenhum gênero, não é masculino, feminino, não é gay, não é lésbico, não é nada, não se identifica com nada. E, aliás, tem muitas definições dentro dessa questão da sexualidade. Mas a gente sabe que biologicamente existe homem e mulher. É isso que a biologia nos ensina. Por que eu estou usando isso aqui como exemplo?
Porque isso está sendo imposto sobre a nossa juventude, sobre as nossas gerações e sobre as nossas mulheres, sobre vocês, mulheres. E talvez você está até se sentindo incomodada pelo fato de eu exemplificar isso com alguns desses exemplos aqui, colocar isso como exemplos. Porque o mundo está impondo isso tão goela abaixo que a gente acaba aceitando aquilo que não é verdade, como se fosse verdade. Então, deixa eu dar um conselho para você que, de repente, deseja, como cristão, defender algumas bandeiras sobre a justiça social, sobre a defesa dos mais fragilizados, daqueles socialmente vulneráveis. Você deseja defender essas pessoas? Não use esses movimentos que são diabólicos. Não se una a esses movimentos que são demoníacos, que Satanás tem usado para destruir a família. Você tem algo muito mais valioso, muito mais poderoso e muito mais precioso nas tuas mãos, o Evangelho. A bandeira da cruz do Senhor Jesus. Olha para Jesus, olha para como Jesus tratou as mulheres. Nós vimos o texto aqui, na introdução do culto, a Carol falou com a gente, João 4, como é que ele tratou a mulher samaritana, uma mulher que vivia em pecado. Como é que ele tratou aquela mulher? Olha para Jesus. Jesus valorizou a mulher, nós devemos valorizar a mulher. Não por causa do movimento feminista, por causa de Cristo. Olha como Jesus tratou e como ele salvou a vida daquela mulher adúltera. Lembra, ela estava a ponto de ser apedrejada, porque ela foi surpreendida em adultério. Pela lei, ela poderia e deveria ser apedrejada. Mas Jesus salvou a vida daquela mulher e depois diz, vai, não peques mais. Olha para Cristo. Olha para como Cristo tratou as crianças. Olha para como Cristo tratou os doentes, os pobres. Aí você tem o que você precisa para falar do amor de Deus ou para defender a justiça social. Olha como os profetas do Antigo Testamento clamaram em alta voz contra a injustiça. Não use essas bandeiras que o mundo está tentando enfiar a goela abaixo. Não se deixa levar e não se deixa enganar por isso. Não levante uma bandeira diabólica do sem preconceito. Não, sem preconceito. Sem preconceito. Você pode levantar uma bandeira muito mais nobre, especial e poderosa, a bandeira do Evangelho de Jesus. Do Evangelho de Jesus. Muito bem. Agora eu quero retornar para a ordem de Deus às mulheres. Eu apenas quis expor por que essa ordem parece tão absurda nos nossos dias. Por causa desse movimento que acontece. Tá? Porque esse movimento vem sobre nós de maneira muito forte. O que é sujeitar-se? Ou ser submissa? E aqui também, essa é uma palavra, agora para as meninas solteiras, ou que estão namorando e pensam em casar, e para os meninos também mais tarde. Um bom padrão para você ver se você está pronto para um relacionamento, é se você consegue se enquadrar naquilo que a palavra de Deus diz. Eu não aceito, então você não pode casar. Você não está dentro do padrão bíblico para assumir um compromisso. O que é sujeitar-se? O que é ser submisso? Ou, no caso do texto aqui, submissa. Esse é um termo grego militar, e ele significa organizar numa forma militar sob o comando de um líder. E ele também era usado fora da área militar. Significa uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir a responsabilidade e levar uma carga. Aceitar a liderança. Em outras palavras, aceitar a liderança. Então, mulher, esposa, especialmente esposa e futuras esposas, o conselho de Deus para vocês, permita que o seu marido lidere. Aceite a liderança dele dentro do lar. Aceite que ele tome as decisões, que ele dirija o lar. Mas aqui eu faço uma observação, é o marido. Não é o namorido, não é o namorado, é o marido. Não é aquele cara que te enrola, para se beneficiar da parte sexual, se junta com você para ter esses benefícios, mas não quer assumir um compromisso de casamento. Isso é importante notar aqui também. Não é o namorado que manda em você. A menina que está namorando, o líder da casa é o pai. Depois que casa, tem esse compromisso com o seu marido. Sujeite-se ao seu marido. Agora é interessante nós olharmos para Efésios 5, versículo 24, porque ele coloca algo ao lado dessa sujeição, dessa submissão. A partir do 22, vai falar para cada esposa se sujeitar ao seu marido, que o marido é o cabeça, e o 24 diz, assim como a igreja está sujeita a Cristo,
também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Olha o padrão. Mulher, você pode ser uma imitadora de Cristo, ou do relacionamento entre a igreja e Cristo. Você pode repetir isso dentro de casa. Como a igreja se submete ao Senhor Jesus, a esposa deve se submeter à liderança, aceitar a liderança do seu marido. O que acontece com uma igreja que não se submete ao Senhor Jesus? O que você diria de uma igreja que não segue a Jesus, que não vive a palavra de Deus, que não honra Cristo? Você diria que é uma igreja feia, uma igreja imoral, uma igreja que não é igreja. Assim também, a esposa, quando não aceita a liderança bíblica do seu marido, ela não está se rebelando contra o marido, contra o homem, ela está se rebelando contra Deus, que deu a ordem. E espiritualmente ela se torna pobre, se torna imoral. Essa é a palavra de Deus. E talvez algumas das irmãs estejam se perguntando, mas e se o marido não é crente? Meu marido é meio bocozão, não toma uma decisão com Jesus. Meu marido até é crente, mas ele é meio, nessa coisa de igreja, de vida com Deus, ele é meio frouxão, não quer saber, meio em cima do muro, meio friozão. O que eu faço, pastor? Tem um conselho bíblico também. 1 Pedro, capítulo 3. Pode abrir lá. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. Marque esse texto aí, esposa. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, aí ó, ele pode ser, se diz crente, mas está meio friozão, ou pode não ser crente. Se não obedece à palavra, seja ganho. Como é que ele vai ser ganho? Falando muito. Pipipi, pipipi, buzinando no ouvido. É assim que ele vai ser ganho? Como é que está escrito ali? Sem palavras. Dá para fazer isso aí? Sem falar muito? Sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, esposa, se o teu marido não segue os padrões bíblicos de liderança, você vai ganhar ele sem palavras, sem ficar falando, sem ficar repetindo. Você vai ganhar ele aqui, ó, na base do joelho, orando. E você vai orar e clamar a Deus. Não assim, Deus, faz dele o homem que eu quero que ele seja. Não, Senhor, o homem que tu quer que ele seja. Senhor, faz do meu marido um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, um homem que vai me guiar nos caminhos do Senhor, que vai guiar a minha família, um sacerdote do lar. Meninas, não peçam menos que isso para Deus. Eu quero um bonitinho. Que adianta ser bonitinho e ordinário, né? Não pode. Né? Tem que ser um cara de Deus. Um homem que vai guiar você na palavra de Deus. E você observa o final do versículo 18, voltando para Colossenses, ele diz assim, como convém a quem está no Senhor. Minha irmã ou minha amiga, você deseja estar no Senhor, ou você está no Senhor, então viva como convém, como deve ser. Quem está no Senhor prova, a esposa que está no Senhor prova isso com a sua conduta dentro de casa, sendo submissa ao seu marido. Bom, mas fique tranquila, mulher. Irmãs, fiquem tranquilas, porque Deus também tem uma ordem para os homens. E o versículo 19 de Colossenses 3, Deus diz, o apóstolo Paulo escreve, mas sabemos que é a palavra de Deus, maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Bom, eu falei aqui sobre a deturpação da família e todos esses movimentos que vêm atacando e destruindo. Mas eu quero dizer que nós, homens, temos grande culpa sobre tudo isso que está acontecendo aí nesse mundo. Nós, homens, temos parcela, e não é pequena não, da culpa daquilo que nós vemos. Aliás, um elogio que eu vejo a essa igreja, diferente de outras, que muitos homens assumem posição de liderança. Isso é um elogio, isso é respeitável. Eu vejo muitas igrejas onde os homens se omitem e as mulheres assumem a liderança, porque os homens são muito omissos. Agora eu quero falar com os homens. Sabe por que o feminismo ele está conseguindo levar a mente e o coração das nossas mulheres, das nossas filhas, nossas esposas? Sabe por quê? Porque muitas delas não se casaram com homens, se casaram com meninos. Menininhos.
que não sabem tomar decisões, menininhos que se omitem, na hora de defender a família e se levantar, opa, não, deixa, ela vai, a mulher vai resolver. Né? Que não tomam decisões, que não têm desejo de lutar pela família, não têm desejo de lutar pelo casamento. Se for, vai ser, é isso aí. Meninos, não homens. Maridão, meninos que querem se tornar maridos, se Deus te chamou para ser o líder do lar, o sacerdote espiritual, então lidere. Tome postura de homem, postura de líder da tua casa. Lidere a tua esposa e os teus filhos em oração. Você está namorando, já ensaia. Já chama para orar, para ler a palavra de Deus. Já começa a fazer esse ensaio. Você, homem, nós, homens, somos responsáveis por conduzir a nossa casa, o nosso lar, o nosso relacionamento, o nosso casamento espiritualmente. Isso não significa que a mulher não tenha cooperação, nisso tem, e é importante, mas a responsabilidade, a cobrança vai vir sobre nós, homens. Homens. E o que nós muitas vezes vemos? As mulheres na igreja, os homens em casa, olhando o jogo, ou qualquer outro tipo de coisa, né? E a mulher está lá, trazendo as crianças para a igreja, está tentando lutar, e o homem lá, né? Bem boca aberta, espiritualmente falando, né? Até demais. Homens, um outro detalhe, quando a gente vai para Efésios também, um detalhe importante a respeito desse amar a esposa e assumir a nossa liderança. Versículo 25, Efésios 5, né? Nós tínhamos lido o 24. Esse amar a esposa, a mulher, ele é colocado ao lado de uma coisa muito especial aqui. Maridos, ame cada um a sua mulher. Como é que é para amar? Só quando ela faz o que você quer. Só quando ela te dá o prazer que você espera. Só quando ela pode te satisfazer. É assim que é para amar a esposa? Como é que é para amar? Olha o padrão. Irmã, você acha difícil demais se sujeitar ao teu marido? Olha o padrão que Deus deu para nós homens. É um padrão elevado demais e difícil de alcançar, mas não significa que nós homens não precisemos lutar por esse padrão. Você é chamado para amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Observe o que Cristo fez e faz pela sua igreja. E repita isso dentro de casa. Se entregue, se sacrifique pela sua família. Se doe em favor da tua família, porque Deus chamou o homem para isso. Ele não chamou a mulher para ficar se sacrificando pelo marido e pelos filhos, embora possa haver um equilíbrio entre isso. Essa responsabilidade está sobre nós, homens. Amar como Cristo amou. E sabe que existe um pensamento que permeia a nossa mente como homens? Eu já pensei assim, já conversei com outros homens que também pensavam ou pensaram de certa maneira assim, né? Mas como é que eu vou fazer isso aqui, né? Como é que eu vou amar? Ela não fez o que eu quis hoje, ela me falou uma coisa que me desagradou, não gostei, né? Então eu não vou tratá-la bem hoje. Nós somos tentados a fazer isso. Eu sou tentado e muitas vezes erro nesse sentido, né? E a gente pensa, não, mas ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não me respeita, ela não me ouve, ela. Muitas vezes eu pensava dessa forma, até que o Espírito Santo de Deus pôde abrir meus olhos e me mostrar o pecado nesse pensamento. E mostrar que a responsabilidade não estava sobre ela, sobre a minha esposa, a responsabilidade estava sobre o meu amor imperfeito. O meu amor imperfeito, ele não faz com que o nosso casamento possa caminhar como o relacionamento de Cristo à igreja. O meu amor. O que aconteceu com você, homem e mulher, quando você descobriu que Cristo te amou? Quando você entendeu que Ele entregou a vida dEle, Ele derramou o sangue dEle, que Ele entregou tudo por você. O que aconteceu? Você entregou a tua vida, você disse, Senhor, essa vida não é mais minha, ela é tua, faz o que tu quiser da minha vida. O teu amor é grande demais. Você se entregou. Assim, meu querido irmão, quando nós aprendermos a amar dessa maneira, nós não vamos precisar reivindicar os nossos direitos. Não, porque a mulher tem que se submeter. Você não vai precisar falar isso aí. Não, porque você não me... Você não precisa falar.
o amor vai falar mais alto. A esposa, quando ela se sente amada por esse amor de Cristo em nós e através de nós, ela vai se entregar. Ela vai se submeter, ela vai aceitar essa liderança. Você é chamado, maridão, não para mandar na sua esposa. Você não é chamado, maridão, para humilhar ela, para tratar ela como empregada doméstica, ou para tratar ela como objeto sexual. Não, você não é chamado para fazer nada disso. Isso é tratar ela com amargura, que o texto diz para não fazer. Você é chamada para amar. Você é chamado, para amar incondicionalmente. Você é chamado para repetir o amor de Cristo dentro de casa, com a tua esposa. E você sabe que muitas vezes nós oramos, né? Pedimos para que Deus nos encha do seu Espírito Santo. Não sei se você já fez essa oração, se não fez, deve fazer. Para que Deus nos use, nos encha com o seu Espírito Santo. Sabe qual é o primeiro lugar que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Dentro de casa. Essa é a minha oração. Deus, me enche do teu Espírito Santo para que eu possa tratar a minha esposa com amor, para que eu possa tratar os meus filhos com teu amor, como tu trata os teus filhos. Enche-me do teu Espírito Santo dentro de casa, em primeiro lugar, Senhor. Dentro de casa. Ame incondicionalmente, é isso que significa não tratar ela com amargura. E eu concluo essa mensagem dizendo que você deve assumir, assim como eu também, nós devemos assumir o nosso papel. Muitos preceitos da palavra de Deus foram lançadas hoje, né? Muitas sementes, algumas mais difíceis, né, do que outras. E você vai sair daqui tentado. Você que é casado, especialmente, você vai sair daqui tentado a dar aquela cotoveladinha, né? No cônjuge, aí, ó, você não vai fazer, né? Dá aquele beliscão por baixo, viu? O pastor falou, a Bíblia fala. Eu quero te desafiar a não ir por esse caminho. Se for necessário alguma cobrança, que essa cobrança venha do teu coração, do Espírito Santo de Deus sobre o teu coração, não de você sobre o teu marido ou do marido sobre a esposa. Se tiver que haver uma cobrança que você cobre, marido, olha, eu preciso melhorar. Ou você, esposa, se cobre, eu como esposa preciso melhorar. Não permita que Satanás continue destruindo o teu casamento, o teu relacionamento. Não permita que você continue vivendo afastado daquilo que Deus planejou você para viver como marido ou como esposa, como futuro marido, futura esposa. Não permita. Deus é o criador da família. E Ele sabe como nós devemos nos portar diante da família.